Hoje eu vou mostrar como que eu faço uma telha como essa, que é uma telha que eu já furei para depois amarrar um arame aqui e um sisal. Essa daqui ela tá pronta para esmaltar, agora vai esmaltar e vai pro forno. Então, eu vou pegar a outra telha. Essa daqui é a telha que eu vou trabalhar nela. Eu já escolhi uma imagem para fazer nela, porque na outra eu fiz uma arara vermelha, uma arara amarela, né, que é a canindé, e agora aqui vou fazer arara azul. E vou então começar a riscar. Deixa eu mostrar a imagem que eu vou usar. Me ajuda aqui. Tira essas telhas aqui. Ó, então eu vou desenhar essa arara aqui agora. Então eu vou começar a riscar ela bem aqui em cima, com cuidado para não chegar nesses furos aqui, né? Vou fazer o bico aqui. Tentar fazer ela não muito grande, assim, a cara dela não muito grande, para conseguir colocar o máximo de corpo aqui embaixo, o máximo de rabo aqui embaixo. Então, aqui a cabeça. Aqui eu vou colocar um galho também, assim, meio na diagonal, porque eu sempre coloco o galho numa posição que ele não fique apontando a saída do olhar aqui, ó. Então, eu evito fazer qualquer desenho, qualquer mancha de cor que indique essa saída, sempre cortando a saída. Porque o natural da gente é olhar por aqui e terminar olhando por aqui. Então, quando a gente corta essa saída, isso ajuda, né? A gente é como se tudo que a gente coloca no quadro é como se fossem setas indicando, né, a movimentação do olhar. Então, se a gente colocar um galho aqui, a gente está indicando uma seta para cá. Bom, então aqui vou engrossar esse galho aqui um pouquinho mais. Assim, eu vou riscando e tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Durante o processo da pintura, né? Eu vou riscando e vou distribuindo. Ó, ela tem um dedo maior e um dedo menor aqui. Então vai ficar um aqui e um aqui. Esse galho aqui também é legal a gente não fazer uma coisa assim muito reta. É legal a gente vir dobrando ele, colocando nós. E na hora de pintar também da mesma forma, a gente cria manchas assim, para não ficar uma coisa assim muito reta. Bom, aqui eu vou colocar a outra pata. O dedo mais curto pro lado de dentro, que aqui também o dedo mais curto ficou pro lado de dentro. Então aqui também. Pronto, assim, sem muito segredo. Agora, tem uma asa do lado de cá e uma asa do lado de cá. Mais ou menos na mesma altura. Bom, aí aqui o rabo também não vai caber muita coisa de rabo, ó, vai caber só um pedaço.
Eu também evito de fazer ele indo nessa direção aqui. Sempre que puder, puxar ele mais para cá. Então, aqui eu vou colocar duas penas menores. Então ele fica meio assim. Bom, então o espaço da arara já está mais ou menos definido aqui. Posso mudar alguma coisa na cabeça, no formato. Aqui na telha dá para apagar normal. Errou, apaga. Deixa eu marcar esse olho aqui também. Ela tem um olho preto com uma mancha amarelada em volta. Não é tão grande. Aqui também tem uma mancha amarelada em volta do bico. E pronto, o resto dela é todo azul. Aqui a gente pode colocar uma sombra do pé. Deixa eu ver essa asa, eu acho que vou puxar um pouco mais aqui para dentro, tá muito para fora. Tá vendo? É assim, ó. Eu vou riscando, marcando e corrigindo ao mesmo tempo. Não precisa ficar perfeito, ela precisa ficar do jeito que eu gosto. Se eu tô olhando para alguma parte e não tô gostando, eu tenho que mudar. Então aqui, ó, ela tem penas menores. Esse lápis aqui, ó, é um toquinho de lápis que eu uso no bambu. Aí, ó, ele tá acabando a ponta de um lado, eu vou virar e usar do outro. Então vamos lá. Aqui tem penas maiores. Aqui desse lado a mesma coisa. Tem penas curtas. Aqui. E aqui penas médias e penas mais longas. Pronto. Bom, então marquei tudo aqui. Agora eu vou marcar onde que eu vou trabalhar algumas cores escuras, ó. Então nessa região aqui, ó, ela tem uma sombra, assim, não muito bem definida. Não vou fazer um risco definido, né? Eu estou marcando só uma região escura. Daí aqui também uma região mais escura. Então aqui é claro. Aqui também é uma região clara. Aqui também é bem claro. Tá. Então, vou começar a pintar. Primeira coisa, o que eu faço? Eu vou pintar o que está por baixo. Então, eu vou começar com um azul celeste. Bom, como ele está no finzinho, eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui dentro do pote mesmo e coloco aqui. Tá, aí agora eu vou bater na telha, porque assim, a telha puxa, ela absorve a tinta muito rápido, né?
Então eu não consigo puxar assim porque vai ficar risquinhos curtos. Eu vou bater assim, ó, a tinta. Que aí eu vou criar uma textura de céu um pouco diferente. E na hora de fazer as penas também eu vou explicar como que eu vou fazer. Também não faço puxando, depois eu explico. Então assim, ó, como eu pus azul do lado de cá, eu vou pôr o mesmo azul desse lado, para dar sequência, né? E assim, não vou me preocupar em cobrir toda a superfície, ó. Vou deixar assim, ó. Tá vendo, ó? Vou deixar dessa forma. É uma questão assim de lidar com a própria o seu jeito de trabalhar, sabe? Porque às vezes tem gente que não se permite fazer isso, de manchar só um pouquinho, tem que pintar toda a superfície. É um jeito de lidar com a própria neurose, né? Com o próprio sistema de neurose que a gente tem. Então, ó, relaxa e curte. Eu vou pegar agora um azul mais clarinho. Esse aqui eu vou tirar. Vou pegar um azul bem clarinho. Colocar um pouquinho de água. Ó, tô com a água aqui. E vou bater também da mesma forma, só que mais aqui para cima, ó. Essa tinta não dá pra gente perceber muito a diferença agora, porque a gente só vai perceber a cor real dela depois que sai do forno. Mas ela vai secando, ó, e vai ficando uma tonalidade um pouquinho diferente, um pouquinho mais claro, dá pra perceber. Mas depois que sair do forno, essa tinta de baixo aqui, que é o azul celeste, ele vai ficar um pouco mais vivo do que tá aí. E assim também, ó. Eu vou batendo aqui e vou sumindo e vou colocando água e vou batendo mais, vou colocando mais água do que corante aqui em cima, ó. Essa tinta que estou usando é uma tinta para forno, mas você pode fazer esse sistema que eu estou fazendo aqui, pode ser feito com tinta para artesanato na telha também, da mesma forma, que dá certo também. Bom, então azul é só aí que eu vou usar. Vou guardar esse azul aqui. Guardei no lugar errado. Bom, então eu vou pegar agora um tom de verde, verde musgo. Não, verde oliva, não, eu quero verde musgo. Cadê? Não tá aqui. Vai verde oliva. Ó, então eu vou assim com o pincel sujo mesmo, ó, de azul. Coloquei um pouquinho de água. Vou bater também da mesma forma. Vou bater aqui próximo ao corpo da arara. Dos dois lados. Ó. Aí eu passei assim, ó. Meio falhando assim. Vou deixar assim. Ó. Porque fica bem legal depois de pronto assim mesmo. E vou até aqui embaixo. Bom, vou pegar agora um outro tom de verde mais escuro. Agora sim, verde musgo.
Tá, aí agora eu vou bater mais aqui perto do corpo e mais aqui embaixo. Batendo o pincel assim, vai dar um efeito de copa, de árvore, efeito de folha. E a cor da telha está muito bonita também. Eu vou deixar um pouco dessa cor aparecer. Aí só vou bater um pouquinho de verde. E agora eu vou pegar um verde mais claro. Vou pegar esse verde, esse ferrugem aqui. Deixa eu ver. É esse mesmo. Só um pouquinho dele. E bater aqui em cima, como se fosse na ponta da copa das árvores, ó. Mesma coisa desse lado. Pronto, o fundo tá pronto, é isso aí. Agora começar a pintar a arara. Deixa eu guardar essa tinta aqui para não secar. Bom, então agora eu vou começar com o azul marinho. Que é aqui, ó, azul marinho. Que é onde eu vou marcar as partes escuras e depois eu passo um pouquinho de preto também, se precisar. Deixa eu dar mais uma olhada, ver se é isso mesmo. Vou puxar essa arara, essa asa aqui um pouco mais para frente. Tá, então, ó, vou começar a passar esse azul marinho aqui. Aí vou passar assim, ó, de soquinho. Eu nem lavo o pincel, porque eu gosto que fica meio sujinho mesmo das outras cores. Bom, aí eu vou contornar aqui o galho. Coloquei um pouquinho de água aqui, ó, para ele correr um pouco melhor. Ó, então agora aqui, ó, eu vou fazer assim. Deixa eu puxar um pouquinho aqui pra frente.
Eu vou riscar aqui, ó, no meio, pra já fazer a marca da pena, ó. Aqui e aqui, ó. E vou fazer essa pena aqui mais escura. E aqui embaixo também mais escura. Vou marcar uma divisão no meio, onde eu vou, né, dividir as duas penas. E aí vou fazer outro risco aqui no meio, que é o meio da pena também, ó. Então dos dois lados, são duas penas. Bom, então eu vou marcando tudo onde está fundo aqui, toda a região que é funda, que é baixa. Eu vou colocar cor escura e onde for mais fundo ainda eu coloco preto. Que gracinha do Mickey. Nossa, adorei essa imagem. Ficou faltando. Você tem 5 na tudo? Ou não? Tá dando aula, né? Tá dando. Ah, eu gostei tanto dessa massa, que eu gostei desse fiozinho, sabe? Esse que me machuca. Bom, então agora aqui eu vou colocar um pouquinho de preto. Vou misturar com esse azul mesmo, para não ficar assim muito escurão. Então vou colocar só na divisa mesmo, ó. Só na parte que é bem funda. Aqui para dividir o olho
do amarelo lá, que eu vou colocar depois para ficar bem forte. Um pouquinho só aqui. Posso colocar um pouquinho embaixo de algumas penas. É difícil de saber porque ele seca e some, né, ó. Aqui eu já passei, dá para perceber, mas ele fica bem apagadinho. Então, mas depois que seca ele vai ficar bem forte. Bom, então, acho que passar um pouco de preto aqui embaixo. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Beleza. Ó, eu tô usando um pincel bem molinho e bem macio e comprido, ó, para ele ficar bem, para marcar bem, né, para não ficar arranhando. O pincel duro arranca a tinta. Esse daqui não. Esse aqui ele é bem macio, eu consigo trabalhar agora que eu vou começar a trabalhar as penas assim, ó. Eu consigo fazer os efeitos de pena como eu quero. Bom, então agora acabou o preto aqui. Eu vou começar a usar um azul mais claro. Ó, esse azul médio. Então eu vou colocar aqui, primeiro eu vou fazer uma misturinha aqui de azul marinho com azul médio e vou dar sequência aqui nesse manchado na parte de baixo. E sempre assim, de soquinho, né, para ficar imitando peninhas, porque aqui no corpo dela é coberto de peninhas. São penas pequenas, né? Na asa aqui são penas maiores. Então precisa diferenciando isso. Então aqui, ó, são penas curtas. Pinceladas curtas também. Aí vou passar um pouquinho aqui. Aqui na pena, nessa pena do rabo, eu faço assim, ó. Eu vou passar nessa emenda que eu coloquei aqui, vou passar metade, eu passo para cá e metade eu passo para cá. Não vou até o fim ali, ó, porque no final eu vou usar um azul mais clarinho. Então aqui, ó, eu venho até aqui, riscando assim. Por isso que é legal o pincel assim mais macio, para ele fazer essa textura. Ó, e vem fazendo essa daqui a mesma coisa. Puxo para lá e puxo para cá e para lá. Então eu passei, ó, até acabar a tinta aqui na paleta e até acabar a tinta do pincel. Vou passar um pouquinho aqui também, ó, para limpar bem o pincel. E aí agora então eu vou trabalhar com o azul médio puro, que eu estava usando ele misturado com o azul marinho. Então vou fazer a mesma coisa agora. Vou puxar ele aqui
Eu vou subindo. Fazendo as peninhas. Deixei um espaço aqui, ó, para colocar um azul mais claro ainda. Bom, vou trabalhar até aqui, essa região. E vou deixar uma região aqui para colocar um azul mais claro. Bem mais claro. Que pode ser esse azul celeste aqui que eu estava usando no começo para fazer o céu. Então eu venho fazendo todo esse contorno aqui, ó, com esse azul médio. Vou marcando toda essa região. E vou pingar um pouco do azul celeste em cima desse azul médio. Clarear ele um pouquinho para fazer um tom mais claro. E vou passar um pouquinho aqui. Então eu venho fazendo assim, eu venho... Bom, isso tudo eu vou fazer nas asas também, na cabeça, todo, no corpo todo. Estou tentando fazer um pouco mais rápido aqui, fazer só no corpo, que é para mostrar como que eu faço. Bom, então eu vou deixar só um pedacinho aqui agora para passar o azul celeste puro. Ó, então aqui ele vem puro nessa região aqui. Vai ficar um brilho aqui assim. E ele vem puro aqui, ó. E ele vem puro aqui em cima também. Mas antes eu preciso dar uma matizadinha aqui. Bom, aí eu... Ó, tá vendo quando seca? A diferença que já fica, ó. Aqui também eu tenho que colocar um pouquinho de azul claro. Aqui também, porque são as pernas. Aqui em cima, enquanto vai secando, eu vou mexer aqui embaixo, ó. Então agora, ó, eu vou pegar nessa região aqui, ó, que eu deixei, eu vou pegar o azul claro, que é o azul celeste aqui, né? E vou puxar aqui pra dentro, ó. Pra marcar as penas. E aqui também. Certo? Bom, isso eu vou fazer em todas as penas. Aqui embaixo, aqui no rabo, aqui nas asas, né? Vou fazer pena por pena dessa forma. Tá, mas agora eu vou pegar um pouquinho do preto e passar aqui nesse bico. Para começar a aparecer mais esse bico aqui. Bom, tem um espaço aqui que é amarelo, então tem que deixar.
e o restante é preto. Agora, ele não é um preto muito inteiro preto. Eu preciso marcar essa parte de baixo aqui do bico, ó, essa região que está aqui embaixo. Eu preciso marcar ela, deixar ela escura, mesmo que na foto não esteja assim, mas eu preciso deixar essa região aqui mais escura e eu posso deixar o contorno também mais escuro. Bom, ele quando seca fica cinza, mas eu preciso saber que ele está preto. Vou dar uma puxadinha assim, ó, e vou trabalhar alguma cor aqui nesse bico para ficar um tom de cinza. Vou colocar um cinza, um celadon. Esse aqui, ó, que vai ficar bem legal. E vou colocar esse seladão aqui também. Eu gosto de trabalhar cores aqui também, então dá pra gente colocar azul, verde. Azul não é legal porque tem muito azul, mas um verde aqui dá pra gente pôr, por exemplo, ó, esse verde, esse ferrugem aqui. Não, esse aqui é o livro. Cadê o ferrugem? Aqui, ó. O ferrugem que eu usei para fazer a pontinha das folhas ali embaixo, eu vou usar bem pouquinho aqui. Dá para colocar aqui no bico também, ó, misturando com esse seladon aqui. Bom, isso no meio. Vou esperar secar, se precisar a gente passa mais. Eu vou passar agora preto em volta, como eu fiz no bico de baixo, só que nessa região eu não vou passar preto, ó. Nessa região eu preciso deixar cinza, devia ter passado o seladon, deixa eu passar já. Então assim, ó, vou limpar o pincel aqui no contorno, essa região aqui é preta. E essa daqui não, essa daqui precisa ficar clara para ter o contraste. E aqui eu já estou passando uma textura diferente da textura do restante. Ó, aqui no céu eu bati o pincel assim, mais aberto. Aqui eu estou batendo o pincel assim, puxando, fazendo as peninhas. Na copa da árvore eu bati de um jeito diferente. E aqui no bico eu já preciso fazer um batidinho sem riscar muito. Eu vou manchando, vou batendo e vou manchando. Mas com o pincel de lado, assim, ó. Então eu vou criando situações para ficar uma textura. Porque, ó, aqui eu vou passar o seladon, vou passar manchando. Porque essas texturas é que vão fazer com que o bico pareça bico, que a pena pareça pena, que não é simplesmente cobrir de tinta, não é simplesmente a cor, né? Ela precisa ter essa textura imitando o que é. Então o bico é uma superfície mais lisa, então a gente precisa deixar mais liso. Então agora aqui, ó, eu vou colocar o preto. Todo o contorno aqui eu posso marcar ele bem preto, para ficar bem definido. Só que aí eu deixo ele definido pro lado de fora e pro lado de dentro eu mancho, ó.
Então pro lado de fora eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, pro lado de fora deixo o contorno certinho, bem retinho, bem lisinho. E pro lado de dentro eu dou uma manchada assim, ó. Bom, vamos deixar aí secar. Eu posso também passar o preto aqui, aproveitar que eu tô com a tinta preta, pegar um pincel mais fino. Vou marcar aqui, ó, onde que eu vou colocar o brilho dos olhos. Olha que legal. Quando a gente coloca os olhos, coloca o brilho nos olhos, aí já vai dando expressão. Vai aparecendo a arara mesmo. Antes era só um borrão, agora é uma arara. Aí, ó. Agora eu vou colocar o amarelo pra gente ver. Vou colocar rapidinho esse amarelo. Ó, então eu vou colocar esse amarelo gema. Tanto aqui embaixo, no bico, como aqui em volta dos olhos. Então aí aqui, como eu quero que fique bem forte, esse amarelo bem vivo, então eu vou esperar secar e passar novamente. Passo umas 2, 3 vezes até ele ficar bem forte. Olha que legal. Ele vai secando, ó, e vai ficando mais claro. Só que depois que sair do forno, ele vai ficar mais amarelo. Bom, então, de mancha amarela, eu acho que é só isso daí que ela tem. Bom, então agora eu vou seguir fazendo as asas. Com um azul celeste, deixa eu ver. Vou primeiro com esse azul médio. Então eu vou agora aqui criar. Criar não, já tá marcado as peninhas, né? Vou fazer as penas. Vou marcando onde que é em volta do que eu passei escuro. Mas assim, essa beiradinha aqui, eu tô marcando a parte de baixo, ó. A beiradinha eu vou deixar pra colocar o azul claro. Porque eu tinha passado o preto aqui, ó, né?
Passei tudo preto. Então, eu vou passar escuro aqui embaixo, né? Eu fiz o risco aqui, então do risco para cá eu puxo assim, do risco para cá eu puxo assim, e depois venho marcando com o azul celeste aqui, ó. Quer ver? Vou fazer uma já para ver. Bom, então agora sim eu vou lavar o pincel para poder pegar o azul mais claro. Então aqui, ó, eu vou colocar o azul mais claro, marcando a região em volta da região escura para dar o contraste. Então aqui tem o preto, aqui vai ficar o claro. Olha lá, ele já está secando, ó. Já dá para a gente perceber. Posso até fazer alguns risquinhos a mais aqui, ó. Ó, aqui, por exemplo, ó. Aqui tem o preto aqui por baixo. Então eu vou pegar o azul celeste. Bom, então depois eu tenho os galhos para fazer, as patas, né, os dedos aqui. E eu vou refazer essa parte toda do peito aqui, porque ainda ficou algumas partes aparecendo de telha aqui assim, tá um pouco transparente. Então eu vou repassar, dar uma repassada assim, fazer umas manchinhas assim por cima. Aproveitar que ele secou agora, eu consigo ver melhor. E vou corrigindo, ó. Sempre no sentido da pena, sempre fazendo como se eu estivesse desenhando peninhas. E sempre pensando nas tonalidades, aonde que é mais escuro, onde que é mais claro, né? Ó, o amarelo já secou, já está pronto para passar mais uma demão. E é isso daí. Bom, esse é o começo então do trabalho de uma telha esmaltada. Depois de pronta, eu passo um produto que chama esmalte, que é um produto que vai deixar ela com brilho, que vai ficar parecendo louça, né? Apesar de que é um trabalho decorativo, que vai para a parede. Mas é isso, eu vou ficar agora a tarde toda trabalhando em cima dela, que eu já quero colocar ela no forno. E aí eu mostro o resultado, vou postando quando estiver pronta, essa e as outras telhas que eu estou fazendo. Então é isso, valeu e até a próxima.